Apareceu pra mim, gente, 2 vídeos de mães que tem bastante filho ali, mais ou menos. Uma tem 12 filhos, a outra só tem 3 meninas. E elas anunciam a gravidez pros filhos e a reação dos filhos mais velhos é intrigante. Um caso aqui do Brasil e o outro caso da gringa, gente. E ao mesmo tempo que eles anunciam a gravidez, que é uma notícia muito boa, elas estão muito felizes, a reação dos mais velhos intrigou a internet. O vídeo da gringa, os gringos ficaram intrigados, ficaram reproduzindo a reação dos mais velhos para entender o que aconteceu. E aqui no Brasil também teve um caso parecido. Afinal, por que os filhos mais velhos não ficaram nesses 2 vídeos felizes com a nova gravidez da sua mãe, enfim, dos pais no geral? Por quê? O que acontece? Vamos começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esses 2 vídeos. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui, gente, todos os dias. Não esqueçam também de visitar o site da Apsi, galera, www.apsicosmetics.com.br. Lá vocês vão encontrar cosméticos para cacheadas, crespas, onduladas. Tem Nutri-Waves, tem os cremes da África para o nosso cabelo cacheado e crespo. Não esqueçam também, gente, de conferir os novos produtos, novas embalagens, galera. Não perde essa oportunidade. Tem cupom de desconto aqui na tela, Nicole. Entra no site, não perca essa oportunidade, galera. Tem aqui na descrição o site e o site deles já tem muito desconto. E você consegue acumular esses descontos com o meu cupom que tá aqui na tela. Não perde essa oportunidade. Então, sem enrolação, vamos lá pro nosso vídeo, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, começando com essa mãe que ela é gringa. E os gringos foram à loucura com esse vídeo aqui dela. Ela tem 12 filhos, 11. E aí ela faz uma brincadeirinha com eles, reúne todos na frente da câmera. Ela canta a música Um Maluco no Pedaço, sabe aquela música da série Um Maluco no Pedaço? E no meio dessa música, ela fala: eu vou mostrar pra vocês como eu sou uma mãe, como eu me tornei uma mãe de 12 filhos. E nenhum filho percebe que ela falou 12, sendo que na verdade são 11. Vamos ver aqui o vídeo. Now, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became a mom of 12 beautiful children. Children didn't hear me. I said 12 children. Aí aqui ela para e ela repete. Ninguém ouviu que eu falei 12 crianças. Aí as mais velhas, presta atenção nos mais velhos. Nos mais velhos, nada assim. You said 12 children. You guys. Yay! Yay! Mommy's pregnant! Yay! You're pregnant! Mom, I knew it! Mom, you're pregnant! No, Mom, no! Mom, you're gonna have children. Wait, no! I don't know what I'm gonna have, but yes, I'm pregnant. Mom! She's pregnant! Give me it! Give me it! No way! You're pregnant! Yes, I needed to I get don't it know. I out. saw your stomach on the Mom, couch. Mom! Can you stab us? I just told you. You don't look like you're pregnant. You're too skinny. Come on, baby. You said you were on your period! I thought I was. I thought I was. I'm not joking. You're pregnant! I thought I You can tell Dad. You was. can tell Dad. Yeah, You're pregnant! Os mais velhos, eles parecem um pouco daquele meme. Vixe, cara. Sabe? Ih, rapaz. Então o meme de jogador assim. Putz, cara. Nossa. E aí, separei aqui um vídeo em que mostra de pertinho, pra você ver reação por reação. Tá aqui, ó, reação por reação, 1 a 1. Inclusive, eles vão saindo, gente, tipo, cara, putz. You didn't hear me. I said 12 children. You said 12 children. You guys. Yay! Yay! Mommy's pregnant! Yay! You're pregnant! Mom, I knew it! Mom, you're pregnant! No, Mom, no! Mom, you're gonna have children. Wait, no! I don't know what I'm gonna have, but yes, I'm pregnant. She's pregnant! Give me it! Give me it! No way! You're pregnant! Yes, I needed to I get don't it know. I out. saw your stomach on the couch. Mom! Can you stab Was. I thought I was. I'm not joking. You're pregnant. I thought I You can tell Dad. You was. can tell Dad. Yeah. Mommy is pregnant. Big brother, because mommy's pregnant. No, Mom, you're not. No, you're not.
Sabe o que é aqui? Isso são outras vezes em que ela anunciou as mesmas crianças tendo reação. E esses mais velhos, que já estão acostumados com o anúncio de gravidez, eles já não esboçam mais reação. Tipo, mais um. Aqui, ó, foi outro dia, foi outro filho. E a mesma criança, as mesmas, né? No, you're not. Mom! But Oh, I you're am. having babies. Mom, I saw your stomach a long time ago. I was like, she's pregnant. Mom, I didn't even saw her. Our sweatshirt was like this. Mom, this and your friends know about it. First, I Yeah, told you you first. did. I was like, I told y'all first. Not even Dad knows. Mom. Not even Dad knows. You hear me? I said 12. E aí, gente, foi isso. Aí teve uma aqui também do Brasil. Do Brasil foi mais explícito. Ficou muito mais nítido o descontentamento. Vamos ver aqui. Mãe revela para filhas que está grávida pela 4ª vez. E a filha mais velha não gostou nada da notícia e ainda diz, de novo mãe, porque sabe que vai sobrar para ela cuidar. Veja. Vai, mãe. Oi, essa aqui é a Luna, essa aqui é a Sofia, essa aqui é a Yasmin, essa daqui eu não sei quem é. Tô grávida. De novo. É mentira. É mentira? É verdade, aqui, ó. Mãe, para. Eu já sabia disso, otária. Mãe, de novo. Mãe, de novo? A menina queria chorar. Sabe quando você quer rir, mas você quer chorar? Aí, gente, o que aconteceu? Um vídeo no Brasil, um vídeo na gringa. Onde os filhos mais velhos não ficam felizes de ganhar ali um irmãozinho. Mais um, no caso. A do Brasil tem até pouco perto da gringa. Da gringa tem 12 agora, gente. 12. E aí eu vi muita gente nos comentários falando do que leva uma pessoa a ter 12 filhos. Existem questões religiosas, culturais, né? Existem pessoas que são adeptas da ideia de não usar contraceptivos, tudo que vier. E tem gente no Brasil que também é adepto dessa ideia, e tudo bem, se tiver condição de sustentar, eu que não vou ditar pra pessoa quanto filho ela quer ter. Só que não dá pra negar, assim, que existem momentos que vão anunciar e os mais velhos não ficam, assim, felizes mais. Muitos deles dizem até, não aqui nesses vídeos, mas muitos deles dizem até que não querem ter filhos no futuro. E aí os comentários é o seguinte: o que acontece para os mais velhos não ficarem felizes? Muita gente acredita que os pais acabam engravidando e deixa muito o bebê para os mais velhos cuidarem. Não num todo, assim, mas em muitos momentos, fulana vai ter que cuidar enquanto eu tô fazendo comida, enquanto eu tô limpando a casa. Você cuida, assim, de forma dessa. Eu não vim de uma família em que os mais velhos ficaram cuidando dos menores de forma tão intensa, mas tão intensa assim. Mas a minha mãe, ela conta que a minha avó saía e a minha mãe com 8 anos, 10 anos, tinha que cuidar da minha tia. A minha tia bem pequenininha, de 5 meses. E minha mãe, criança, tinha que cuidar dela. E minha mãe tinha que ficar trocando, tinha que ficar dando mamadeira sozinha em casa. Sozinha. Tinha que ficar cuidando. Não pode, né? Não pode deixar a criança sozinha. Mas naquela época nem sei o que dizer, né, gente? Nem sei se era a mesma lei, nem sei. Mas não podia mesmo, não. E minha mãe teve que cuidar da minha tia, e a minha mãe sendo uma criança de 10 anos. E a pior parte pra minha mãe não era nem cuidar da minha tia, era ficar sozinha. Era ficar sozinha com a minha tia. Tinha que ficar com o bebê. Nós, mulheres mais velhas, muitas já ficam até assustadas quando tem um bebê e ela cai em si. Eu vou ter que agora ficar sozinha porque meu marido vai trabalhar. A gente que é adulta, imagina uma criança de 10 anos perceber. E minha mãe ficava todo dia sozinha, porque minha avó tinha que sair, ficava sozinha com a minha tia para cuidar dela. E existe muito essa cultura. Mesmo assim, a minha mãe ficava durante um período que era longo, ficava até a noite, minha mãe contava. Ainda assim, tem pessoas que vieram de outras regiões e também de outras famílias que tiveram uma rotina muito mais intensa de cuidar dos filhos dos pais. E os comentários, não os comentários, mas muitas pessoas se dividem e dizem o seguinte: tem que ajudar os pais. Porque você está sendo sustentado pelos seus pais, você vive embaixo do teto deles. O que custa você ajudá-los com o irmão, ou com a limpeza da casa, ou com a comida? Todo mundo ali tem que se ajudar, entendeu? Afinal, tá todo mundo ali sendo sustentado. E o que acontece? Outras pessoas se dividem e dizem o seguinte: gente, filho mais velho não é babá. Filho mais velho não é babá, não é para ficar cuidando dos filhos que os pais ficam gerando. Enfim, o que vocês interpretam disso? Me coloca aqui nos comentários. E aí vamos ver os comentários aqui do vídeo brasileiro. Vamos ver aqui o que o pessoal falou. A filha mais velha geralmente vira babá e empregada doméstica da casa, abrindo mão de oportunidades para ajudar os pais. Mãe
de novo? Ou seja, por que ela diz de novo, gente? Mesmo que a mãe não coloque a bebê mais nova para ela cuidar, no caso a criança mais nova para a mais velha ficar cuidando, mesmo que ela, vamos dizer que ela não faça isso. Quando ela fala mãe de novo, é porque o mais velho, ele sendo mais velho e tendo mais consciência, ele vai ter que lidar direto com a criação desse bebê, entendeu? Normalmente o irmão, eu não tenho irmão, tá, gente? Mas eu convivo com pessoas que são irmãos mais velhos, né? E o que acontece? É colocado sobre o irmão mais velho, ele ser exemplo, cuida do seu irmão, você vai sair, cuida do seu irmão, você não vai sair hoje que eu preciso de alguém pra ficar com o seu irmão. Hoje em dia, a grande parte das mulheres, elas trabalham. Então o irmão mais velho, quando é adolescente, algo assim, deixa muito o irmão mais novo com o irmão mais velho pra cuidar. O irmão mais velho, no caso, cuida. E aí você não sai, você não faz suas coisas porque você tá ali ajudando os seus pais a cuidar do seu irmão mais novo. Então vamos dizer aqui que a mãe não faça ela cuidar como mãe, mas sim uma ajuda. Ela sabe o peso. Tem a mãe acordando de madrugada, bebê chorando, troca a fralda daqui, troca a fralda dali, esquenta leite, é pesado. E aí acabou de ter uma que conseguiu já crescer e já ficar mais independente, mas você ainda tem que ficar cuidando. E agora vem um bebezinho, entendeu? Então o irmão mais velho, mesmo que ele não cuide como babá, vamos dizer assim, num cenário, ele tem que lidar diretamente com o impacto que um bebê traz na família. Ele tem que lidar com isso com mais consciência. Porque os mais novos, é tudo muito novo ainda, é um oba-oba. Tanto é que os mais novos aqui, na família de 12, tudo comemorou junto, nem entenderam muito bem. Tipo, é mais um. E, gente, o que me choca em 12 filhos é como é que você faz para dar atenção devida, carinho devido, amor, abraço, o eu te amo, a atenção para os problemas, para os medos? Como é que você faz para fazer isso com cada um? Quando você tem 12 filhos? É uma incógnita. Aqui nos comentários, só mostra que ela passou a vida cuidando dos irmãos. Ela sabe que é ela que vai cuidar. A relação dela mostra que ela é a babá das irmãs. Que triste. A filha mais velha acabou de descobrir que está grávida. Ou seja, ela que vai ter que cuidar, gente. Se minha mãe engravidar de novo, eu vou morar com meu pai. Isso daqui tá falando da história dele. Eu fiz isso e meu pai acabou tendo uma filha com a ex-mulher. Pode até ser que seu pai tenha uma filha com a ex-mulher, mas normalmente a sua madrasta, dependendo da relação de vocês, ela não se sente tão íntima para ficar pedindo que você cuide da filha dela em todos os momentos. Ela, na verdade, existem muitos problemas de, na verdade, ser o contrário. Existe uma preferência pelo bebê e você é jogada de lado, dependendo de como é a família. Não todos, graças a Deus, mas dependendo de como é a família. Mas eu vi muita madrasta, não teve, assim, tanta intimidade para pegar a filha e dizer pra enteada, cuida como uma babá, sabe? A mãe tem mais intimidade pra fazer isso. A mais velha tem um novo filho. Fico indignada com essa situação, porque a atitude da menina só reflete que ela... Muita gente tem raiva porque muita gente passou por isso. Eu conheci pessoas que tiveram que ser uma irmã mais velha que cuida e não quiseram ter filhos. Porque ficou tanto na cabeça ficar cuidando dos irmãos que elas não quiseram ter filhos. Mas eu conheço, gente, uns 2 casos de meninas que cuidaram dos irmãos e queriam ter filhos por conta disso. Porque pegaram o ritmo, sabiam cuidar de bebê, gostavam, tiveram um bom relacionamento, não sei o que aconteceu, acho que cada família é uma família, que elas se sentiram à vontade e seguras de, na verdade, ter bebê. Aqui, ó, aqui os gringos comentando. Ai, eu não sei porque meus filhos não querem contato comigo. Aqui ela falando como se fosse a mãe reclamando no futuro. Como se os filhos estivessem ressentidos, né? A mais velha ficou completamente frustrada. A garota planejando ir embora. Essa daqui de rosa, eu acho que ficou mais indignada, sabe? Que focou nessa daqui, ó, porque ela é bem expressiva. Mas essa daqui de rosa e o menino, eu acho que eles expressaram mais assim, tipo, de não ter gostado real, sabe? Aqui, ó, não, eles não estão excited. Ai, que bancada. Aqui, ó, garota, esses adolescentes, esses jovens não estão felizes. Eles sabem que eles estão prestes a se tornar meio que pais, metade pais aos 15 anos. É isso. A reação dos mais velhos. Coitados mais velhos. O rosto da mais velha diz tudo. Pobre garota. E aí, gente, o que vocês interpretam de tudo isso, cara? Aqui, por exemplo, é o vídeo, ó, The Calling Kids, aqui é um oficial. E não focou nas reações ruins. É realmente o anúncio. E tendo o anúncio normal,
mal a galera que enxergou os mais velhos. Tipo, o vídeo não tendeu a isso, mas as pessoas viram sozinhas. E a galera não viu felicidade nessa situação. Mesmo a família parecendo ser uma família bem estruturada. Eu não duvido nada que essa mãe tenha dinheiro, condições de criar cada filho, gente. Eu acredito que eles têm condições, eu quero acreditar nisso, pelo menos. Que eles têm condições de criar bem, viu? Em boas escolas, boas roupas. Ninguém aí tá passando, inclusive, o Instagram deles, TikTok, canal. Tudo é muito bombado, ou seja, eles fazem dinheiro. Então aqui é uma outra situação, sabe? Aqui não é uma situação de ter ou não ter condição de ter filhos. Condição você tem. Você tem condição de ter muito filho. Mas por que os mais velhos não ficam felizes com essa situação? Será que os mais velhos, eles estão sendo babados mais novos? Até que ponto um filho deve nos ajudar dentro de casa? Porque realmente, eu sei que filho não é babá, filho não é empregada doméstica, filho não é nada disso. Mas também, um filho não deve ser criado sem fazer nada o dia inteiro. Você lá tendo que se virar, trabalhar, mesmo que seja filho único. Eu, por exemplo, sou filha única. Vamos falar que você não tem irmãos aqui. Então, o pai e a mãe têm que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que cozinhar, e o filho adolescente só estuda, chega da escola e eu não sou sua empregada doméstica. Não, você não é, né? Eu que sou sua, para ficar limpando suas coisas, né? Então, também não é assim. Você também não cria um filho para ele viver em sociedade junto com a família. Ele deita a bunda no sofá e não ajuda em nada, não faz nada. Todo mundo tem que limpar as coisas por ele. Eu acho que o caminho também não é assim, porque eu acho que isso também não vai ajudar ele nem na hora de sair de casa. Ele vai ter impacto social quando ele vê que o mundo não é assim. Então, para mim, não é que é empregada, não é que não é doméstico, não é que não é babá. Eu acho que a gente tá dentro de um teto, a gente tem que limpar nossas coisas, tem que fazer nossas coisas, entendeu? Não é pra deixar tudo nas costas do pai e da mãe, porque eu não pedi para nascer. Então, também não é por esse caminho. Tô dizendo nenhum nem outro. Mas o filho, ele também não deve segurar as nossas escolhas. Então, eu escolho ter 10 filhos. E por que eu consigo ter 10 filhos? Porque eu faço os mais velhos cuidarem dos mais novos. E aí me alivia. E aí eu consigo ter mais e mais filhos. Então, a gente também anda chegando a um pensamento de que talvez as coisas também não sejam bem assim. Porque esses filhos mais velhos, eles estão ficando meio... estão crescendo. E a forma que eles estão comunicando para o mundo é que não gostaram desse tipo de criação. Ficaram ressentidos de ter que segurar a responsabilidade dos pais. Os pais escolheram ter filhos e eles tiveram que cuidar desses filhos. E agora, isso resultou neles não terem vontade de ter filhos. Ou seja, esses pais não vão se tornar avós. Não por uma escolha realmente acima, mas porque não gostou do quanto que ele teve que cuidar de bebê. Não gostou, não teve uma experiência boa. Causou trauminha. Então, será que o caminho também é esse? Me conta aqui o que vocês acham certo, o que vocês acham errado. Eu acho que nenhum extremo, sabe, gente? Eu acho que não custa o filho nos ajudar. Eu acho que apoiar o filho não fazer nada também não é o caminho, sabe? Então, eu apoio o filho a ajudar, mas não colocar sobre ele todas as suas escolhas. Eu acho que nenhum extremo, sabe? Nenhum extremo é o caminho. Mas eu quero saber aqui nos comentários o que vocês interpretaram sobre esses vídeos. Começou a aparecer um monte pra mim, gente, um monte. E vários gringos reagindo a essa família. Falando como pode, cara. Você não para de fazer filho. Eu acho que é uma questão também... Eu nunca vi a história deles, eles com certeza já falaram sobre isso. Mas acho que a pegada deles deve ser meio religiosa. Que não impede o filho de vir ao mundo. Porque todos são bênçãos de Deus. Então é um tipo de filosofia, de ideia, que parte de uma fé, de uma crença, de como Deus interpreta tudo isso. E se você tem condição de cuidar, ok. Mas o papo aqui é qual o papel dos filhos mais velhos. O quanto eles devem ajudar. E o quanto somos nós que devemos segurar nossas escolhas por completo. É uma dúvida aqui. Então me conta. Eu nunca tive irmão, gente. Então eu interpreto toda essa história um pouco mais distante, sabe? Eu olho tudo isso um pouco mais distante, um pouco mais frio. Porque eu nunca tive que cuidar de irmão mais novo. Então, pra mim, a coisa foi diferente. Mas eu quero saber você. Com certeza, várias histórias aqui, cara. Minhas seguidoras, a maioria tem irmão. Quero saber. Então, vamos sair do quadradinho. Então é isso, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. E eu quero saber sua opinião, sua interpretação sobre essas reações dos filhos mais velhos, sobre os comentários e o que você acha certo dentro de uma casa, o quanto o filho deve ajudar e o quanto ele não deve ajudar. Eu quero saber sua opinião, sincera aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo! Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.